Boa noite a Oi, todos e todas que estão aqui nos acompanhando. parabéns. Eu sou a Michele, diretora do Departamento Científico do Contemporâneo, e terei o prestígio de coordenar esta noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a companhia de todos nesse momento tão desejado e celebrado pela nossa estrela da noite, a psicanalista Ângela Piva. Agradecemos a todos os nossos alunos que aqui nos seguem com sua sede de aprender, ao corpo clínico da nossa instituição, que engrandece nossos momentos, a nossa diretoria, que está em constante aprimoramento e reinvenção, para que o contemporâneo seja cada vez mais um lugar de produção de conhecimento e transmissão da psicanálise. E um agradecimento muito especial a duas pessoas, que contribuíram incansavelmente para a realização deste projeto. Ao editor Adriano Zago, doutor em Psicologia Clínica pela USP e um grande estudioso da psicanálise vincular. E a Débora Sauresig, jornalista e responsável pelo Departamento de Comunicação do Contemporâneo, que fez a assessoria da obra, a produção deste evento e esteve disponível todo o tempo para que essa noite pudesse se realizar conforme os nossos sonhos. Para que a gente possa desfrutar deste encontro, eu gostaria de passar algumas orientações. Peço a todos que mantenham seus microfones desligados, para que possamos evitar interferências na fala da autora. Após as apresentações da Ângela, teremos um momento de perguntas de alguns professores do corpo docente do curso de especialização em psicanálise vincular do contemporâneo, que serão chamados para abrir seu microfone e conversar com a autora. Depois, teremos um momento de debate aberto com todos que aqui participam. Quem tiver interesse em participar, solicito que escrevam seus nomes no chat desta plataforma, que estará disponível durante todo o tempo, para que possamos ter uma organização e todos possam aproveitar a oportunidade. Essa noite, ela foi pensada para se celebrar de outra forma, em um teatro da cidade ligado à literatura, para que pudéssemos aproveitar seus espaços e realizar essa troca intelectual e afetiva. Porém, em vista do momento que estamos enfrentando desde março deste ano, tivemos que reformular e adaptar nossos planos para este novo formato. Contudo, acreditamos que, pela potência dos vínculos que nossa brilhante autora tanto nos ensina, apesar da distância física, posso dizer que estamos aqui hoje em presença. Para trazermos um pouco do carinho que havia em nossos sonhos, preparamos uma surpresa para ti, Ângela. Alguns alunos e amigos que participam na nossa casa compartilham seus afetos. Minha mãe querida, estou muito feliz em poder estar vibrando contigo a concretização desse projeto tão sonhado. Tive o privilégio de acompanhar a ideia do livro desde o início até cada capítulo que tu finalizava, com tanto investimento, tanta dedicação, tanto amor. Tu é um modelo, tu é uma inspiração, eu tenho muito orgulho de ser tua filha e muito obrigada por nos ensinar tanto. Te amo muito. Querida Ângela, venho te parabenizar pelo lançamento do teu livro. Te admiro muito, pois além de seres uma pessoa que está em constante crescimento, ainda tens a preocupação de estar sempre ajudando os outros a crescerem. Um grande beijo. Oi, Ângela. Tu sempre foste para nós um exemplo inspirador de sujeito no mundo e como pensadores da psicanálise. Sempre nos mostraste como é possível sonhar e trabalhar o novo e o diferente, tornando ele realidade. Generosa, elegante, questionadora, nos leva para temas de altas complexidades. Parabéns pelo teu livro, tá um espetáculo. Obrigado pelo nosso encontro na vida. Um beijo. Ângela, parabéns pelo livro. Meu carinho, meu respeito, minha admiração pela mulher e pela profissional que tu és. Beijo afetuoso. Parabéns. Ângela, querida, parabéns pelo lançamento do teu livro e queria te dizer da minha admiração por esse teu lindo percorrido teórico que fosse construindo e também por esse teu jeito de ser acolhedor e carinhoso. Só para te estender meu enorme abraço por mais essa produção linda, né, que tá aqui na minha mão e que eu já tô lendo, e desejar que tu siga essa usina,
né, de ideias férteis e essa pessoa generosa que eu tenho o prazer de conviver e admirar. Um beijo bem grande para ti. Minha querida e antiga amiga Ângela Piva, colaboradora, incentivadora, interlocutora e introdutora das concepções, das primeiras concepções e do primeiro ensino de vincularidade no Rio Grande do Sul, talvez no Brasil. Saúdo calorosamente teu novo livro, parabéns, felicidade, essa obra segue. Beijão para ti. Ângela, querida, que saudade! Meu livro chegou ontem, eu estou no 2º capítulo, assim, saboreando bastante. Tu és uma referência de psicanálise vincular no Brasil. Temos muito orgulho de ti. Parabéns! Ângela, querida, parabéns! Que momento lindo! Um momento e uma oportunidade para todos nós podermos te agradecer pelo grande legado, pela tua contribuição à comunidade científica, psicanalítica, a comunidade menos favorecida das instituições, dos abrigos, te agradecem, e que tu possa sentir no teu coração todo esse carinho e esse reconhecimento validado pela gratidão de todos nós. Um grande beijo. Oi, Ângela, eu gostaria de te parabenizar pelo lançamento do teu livro. Eu espero que ele faça muito, muito, muito sucesso mesmo. Eu sei o quanto tu te esmerasse nessa construção. Um beijo grande e mais uma vez sucesso. Minha amiga querida, são praticamente 25 anos dividindo sonhos, trabalho, fazendo muito trabalho de vínculo para chegar aqui hoje e comemorar essa grande conquista tua. Eu sou muito grata pela tua capacidade de dividir conhecimento, pela tua generosidade com os teus amigos. Um beijo grande, um beijo no teu coração. Oi, Ângela, parabéns, não só pelo livro, mas por toda essa trajetória. Obrigada por compartilhar com a gente todo o teu conhecimento. E a minha admiração por ti só cresce. Um super beijo carinhoso. Ângela, querida, tô adorando fazer parte desse momento. Um beijo enorme e muito sucesso. Então, Ângela, muito feliz por ti e muito feliz também por receber esse presente, que eu tomo como um presente, o teu livro. E quero aqui te deixar o meu muito obrigada e um beijo com muito carinho. Oi, Ângela, eu tô aqui como tua ex-aluna para te parabenizar pelo lançamento de mais um filho livro. Te desejo muito sucesso. Um beijo em ti. Oi, minha amiga querida de tantos anos. Um abraço carinhoso, muito orgulho, muita honra, né, de estarmos juntas e festejar o teu sucesso. Um abraço grande, né, como tudo que tu faz, uma guerreira espetacular. Beijo, minha linda. Então, Ângela, esse foi o carinho das pessoas que quiseram te enviar uma mensagem pela noite tão importante. Espero que tenha gostado, todo mundo se esmerou bastante. Então, gente, com a palavra agora, a estrela dessa noite, Ângela Piva, psicóloga pela PUC do Rio Grande do Sul, psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, analista de crianças e adolescentes, membro da IPA, fundadora e diretora-geral do Contemporâneo Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade, coordenadora do curso de Psicanálise Vincular do Contemporâneo, coautora com Roberto Granha dos livros Atualidade da Psicanálise de Crianças e Atualidade da Psicanálise de Adolescentes, organizadora de Transmissão Transgeracional e Clínica Vincular e coautora de Por que a Psicanálise Vincular. Tua vez, Ângela. Boa noite a todos. Eu não sei se vocês deviam ter deixado para colocar a homenagem no final, porque eu não sei se eu vou conseguir falar depois disso tudo. Então, quero começar agradecendo muito tanto carinho e tanto aconchego e tanta parceria, né? Se eu posso falar desse livro,
ele é uma produção intelectual, mas mais ainda uma produção vincular, assim, né? Para apresentar o livro, eu pensei de falar um pouquinho da minha trajetória e me apresentar, porque a origem do livro, ela começa por as agruras e os desafios de uma jovem terapeuta de crianças e adolescentes que se via às voltas com as famílias de seus pacientes e me via já naquela época, né, década de 90, muito insatisfeita e achava a teoria e as teorias que se tinha para dar conta, né, da complexidade do trabalho na infância e adolescência, pobres, muito pobres para mim. O modelo na época era de a gente atender a criança, conversar com os pais. Uma coisa que já naquela época me fazia um ruído desconfortável era a ideia de que o trabalho com os pais era de orientação aos pais. E aquilo era absolutamente distante e insuficiente da realidade que eu tinha no meu consultório, que por características, enfim, pessoais. Eu tinha uma clínica com crianças graves, com um histórico de 2, 3 tratamentos fracassados, e que as famílias invadiam o consultório, invadiam o tratamento, e eu tinha que me haver com elas. Nesse percurso aí, estudei, fiz formação em terapia sistêmica também, que era uma primeira forma de se trabalhar com família. Não me identifiquei, evidentemente, porque na interlocução com a psicanálise não fazia muito sentido. Aí eu fui estudar com o saudoso e querido Davi Zimmermann, Davizinho. Fiz vários anos. Ele e o Osório tinham um grupo de estudos sobre grupo terapia analítica, e eu fui estudar, então, grupos com eles. E o Davi Zimmermann foi meu primeiro supervisor, e eu comecei a me aventurar, a atender as famílias e as crianças junto com as famílias e com a ajuda dele. E ele me encorajava bastante. Uma das coisas que ele dizia assim, eu disse, mas eu não sei bem se isso vai funcionar. Vai, que eu tenho fé em ti. Aí nesse percurso, um dia indo para Buenos Aires, encontrei um livro, Estrutura da Familiar Inconsciente, do Isidoro Berenstein. E eu disse, mas isso existe na psicanálise. Trouxe o livro, adorei o livro. E na época, o Dr. Berenstein era sponsor da Sociedade Psicanalítica de Pelotas, onde o César, meu marido, fazia formação. E aí ele me disse, não, mas ele vai lá para Pelotas a cada tanto, quer ir junto comigo para conhecer? E eu disse, quero sim. Então, esse encontro com o Dr. Berenstein tem a ver também com o vínculo com meu marido, que sempre me estimulou, e aí atrás dos meus desafios. Cheguei lá em Pelotas, no intervalo de trabalho dele, com um livrinho na mão, me apresentei para o doutor e conversei um pouco. Daí ele disse, não, mas tem uma formação em Buenos Aires, na Associação de Psicoterapia de Grupos, na época, toda semana. Eu disse, doutor, eu não tenho condições não tem como ir para Buenos Aires toda semana. Ele disse, mas eu tenho feito alguns grupos de estudo, se tu quiser, pela América Latina, monta
monta um grupo de estudos, enfim, e por aí foi. Marcou a minha vida, assim, antes e depois, eu acho, desse encontro. Essa pessoa espetacular que foi o Isidoro Bernstein, um homem, assim, brilhante para mim, inovador, corajoso e com muita humildade. E foi aí que eu formei o tal do grupo de estudo, com colegas aí que estão aí até hoje. Nós nos organizamos para trazer o Dr. Bernstein a cada 2 meses, começamos a estudar com eles. E aí foi crescendo, enfim, o nosso empenho. A instituição onde a gente estava na época ficou pequena, assim, para o nosso projeto de abrir um espaço para psicanálise vincular, enfim, em Porto Alegre. E junto com essa aspiração foi que também nasceu o Contemporâneo, e aí um espaço para a gente poder legitimar uma formação em psicanálise vincular. O que eu aprendi com o Isidoro, especialmente, eu me emociono muito quando eu lembro dele, que ele fazia a gente pensar sobre o que a gente pensava. Quando a gente fazia uma pergunta para ele, no primeiro momento, ele queria entender por que a gente tinha feito aquela pergunta, da onde aquilo tinha saído e que sentido que sentido tinha aquilo. E a partir disso a gente começava a trabalhar. Então era um trabalho de transmissão que não era só uma transmissão de teoria ou de pensamento. Era um trabalho de transmissão, de experiência, de vinculação e de produção em conjunto. Então, ao longo destes anos, né, isso é o que eu venho me dedicando e me sinto muito realizada em poder fazer esse trabalho. E me sinto também, acho que esse livro um pouco é uma homenagem tanto ao Isidoro quanto a Janine, porque numa das tantas conversas, enfim, que a gente tinha e que onde compartilhava algumas inquietações, e eles diziam assim, não, Angela, agora tu tem que começar a escrever. Uma vez ele disse, obrigado por me citar tanto, mas começa a escrever também as tuas ideias. E lá em 2000 e pouco ele escreveu um artigo, enfim, já sobre os conceitos da teoria vincular. E lá no finalzinho ele escreve que tem uma questão que ele considera que é uma posição militante. Que se tu acredita nessa ampliação da psicanálise, nessa perspectiva vincular, isso muda a tua subjetividade, evidentemente, e te compromete, te cria uma responsabilidade no sentido de tu ser um militante, a responsabilidade de poder fazer a transmissão, enfim, né, desses conhecimentos. Então, eu tenho sido muito feliz nesse percurso, tenho parceiros aí dentro do Contemporâneo, na nossa casa, na sociedade brasileira, no núcleo de vínculos. Fiz muitas amizades e o
a minha ambição com o livro, levei muitos anos escrevendo o livro, porque às vezes era convidada para alguma palestra, então escrevia alguma coisa e levava o texto para um seminário, e aí eu escutava os alunos, principalmente as interrogações, aí eu tratava de pensar sobre as interrogações, e esta posição subjetiva, assim, de a gente poder ter uma liberdade, uma legitimidade para interrogar os conceitos, né? Interrogar a teoria e poder pensar e poder construir ideias próprias. Eu acho que esse é o legado mais valioso que eu herdei, enfim, do Berenstein e da Janine, que até hoje, com 93 anos, né, segue dizendo que ela é uma rebelde transgressora, mas eu acho que isso tem muito a ver com essa posição de liberdade. Então, o livro, na verdade, ele é produto dessa interlocução de diversas esferas que foi me ajudando a poder pensar mais a psicanálise vincular e também com os desafios que a clínica vai trazendo para a gente. Um agradecimento que eu tenho também, né, que eu quero registrar, que está aí presente, que é o meu amigo, colega, que é o Granha, que então, há 20 anos ele me convidou para a gente fazer o primeiro livro de atualidade da psicanálise de criança. Eu levei um susto, porque eu jamais me imaginei como uma autora. Eu disse, não, eu uma autora, não estava no meu radar essa possibilidade, nem me enxergava dessa forma. E sou muito agradecida a ele também, porque aí topei o desafio. E são os 2 primeiros livros, né? O de infância e o de adolescência, onde tem os primeiros textos assim, que eu escrevi já a partir dessa perspectiva vincular. Nestes 20 e tantos anos, né, a psicanálise vincular saiu do extramuros, foi onde eu comecei a estudar e era por ali que ela se desenvolveu. Hoje ela já é reconhecida, né, um campo de estudo e de trabalho reconhecido dentro da psicanálise, bastante reconhecido, inovador, desafiador, e sobre já esse guarda-chuva, esse leque da perspectiva vincular já dialogam diversas teorias, enfim, perspectivas diferentes, e foi que nos primeiros capítulos aí do livro que eu procurei apresentar para os leitores, trazer já dentro da perspectiva vincular essas diferenças teóricas e também botar elas para conversar. E aí também colocar a maneira como eu aproveito já essas teorias dentro do que fez sentido para mim e o que eu fundamentalmente me ajuda na clínica. Então, o que eu quis transmitir nesse livro também é de alguma maneira poder contribuir para que quem se aventura nessa clínica pudesse ter algumas ferramentas, né, para poder pensar as intervenções, né, nos dispositivos vinculares, e não só, né, porque uma análise sempre também é vincular. Então, a minha ideia, que eu, digamos, acho que seria mais ou menos, se eu me perguntasse um eixo assim que
eu penso hoje, a perspectiva que eu gosto de pensar é do ponto de vista de uma noção de trabalho psíquico e trabalho vincular. E os efeitos, quando isso acontece, se dá, e os efeitos quando isso fica impossibilitado. O capítulo que eu mais gosto aí do livro é o capítulo 4, que é sobre o sofrimento vincular e a psicopatologia. Dr. Beres dizia assim, a gente tem uma ilusão que não se tem que se trabalhar quando a gente está em vínculo. É um trabalho 24 horas por dia, sem domingo, sem feriado, né? E essa noção de trabalho vincular, enfim, vai se agregar a noção de trabalho psíquico que o Freud já trouxe para a gente lá no início do século, pensando na exigência, né, de um trabalho que a pulsão obriga para a gente poder ter satisfação, regular o aparelho psíquico, enfim. Mas a gente não é só isso, a gente é sempre um ser com. E sendo um ser com, a demanda imprescindível é de trabalho psíquico e de trabalho vincular. Então, eu fui pensando, né, de tratar de identificar que tipos de exigências de trabalho que se tem quando a gente está em presença, quando a gente está com o outro. E a partir das ideias de alguns autores, fui pensando como norteador, assim, alguns eixos de necessidade de trabalho por onde passa tarefas, assim, né, de trabalho vincular, como processamento das diferenças sexuais, diferença de alteridade, diferença radical, construção de aliança inconsciente, construção de ideais compartilhados, processamento da transmissão geracional, e por aí vai, né? E podendo pensar, né, o sofrimento vincular produzido a partir da pertença a cada configuração vincular que a gente está. Então, é diferente pensar o sofrimento, Deus, das vicissitudes do sujeito, e se pensar o sofrimento a partir da pertença a algum tipo de vínculo, sofrimento a partir de uma impossibilidade de se fazer um trabalho vincular, porque um trabalho vincular é com o outro, é uma tarefa que eu não posso fazer sozinha, é uma tarefa que eu preciso estar com o outro para fazer. Né? Quando o Berenstein fala de trabalho vincular, ele remete a uma noção do Bauman, que ele diz que é um tipo de tarefa que só pode ser realizada em conjunto, que são ações que só podem ser realizadas em conjunto. E pega um exemplo do Bauman, que diz que a tarefa de mover um pesado tronco que leva 6 homens a trabalhar juntos, solidariamente, por 1 hora, não poderia ser realizada por um homem trabalhando sozinho. Então, acho que essa para mim, é um conceito norteador do ponto de vista de se pensar a produção de mal-estar, a produção de sofrimento, e se pensar a necessidade, a indicação, né, de também se propor para os nossos pacientes, né, um trabalho em um dispositivo conjunto. Determinadas situações de sofrimento que são inerentes a pertencer àquele vínculo, a gente tem mais condições
E o lugar, não é, com maior possibilidade de se fazer esse trabalho conjunto é em um dispositivo vincular. Acho que por muito tempo a ideia, né, de um trabalho em família, em casal ou em grupo foi considerada como, ou nem era considerada psicanálise, ou como um trabalho menor, né? Hoje a gente tem uma outra ideia que dentro da complexidade a gente tem diferentes dimensões para a gente poder trabalhar em uma dimensão de um tipo de sofrimento produzido pela pertença a um vínculo. A gente tem que trabalhar em presença com estes sujeitos. Uma outra, quando a gente fala em vincularidade, apesar desta teoria ter se desenvolvido e ter surgido dos desafios que a clínica, né, em dispositivos diferentes, aí a clínica com criança, com casal, com grupos trazia, ela hoje ela não é uma teoria só para quem quer trabalhar com estes dispositivos. Então, ela é uma ampliação do corpo teórico da psicanálise e uma análise pessoal também implica essa dimensão de trabalho vincular. E o aporte que a gente tem, de alguma maneira, a escuta da gente também, ela muda de... Ela tem você tem uma outra escuta. Eu sei que tem gente que conseguiu ler o livro, tomar contato com o livro. Eu procurei colocar vários casos clínicos, que eu acho que isso é uma ferramenta importante dentro desses indicadores que eu fui pensando que a gente pode, que se apresentam na clínica a partir dessa ideia de trabalho vincular, de déficit de fazer esse trabalho vincular, dos mal-estar que surge. Então, procurei compartilhar uma série de casos, né, que agradeço muito aos alunos supervisionandos que foram super generosos em poder emprestar para a gente esse material, para a gente poder estudar. E certamente agora, com o livro circulando, eu vou ter muita interlocução, muita interrogação, muitos questionamentos que vão me ajudar a fazer outro livro, né? A abrir outras possibilidades e outros desafios aí, né? Eu queria agradecer muitíssimo a editora que apostou no livro, né? E com o editor, o Adriano, que foi muito dedicado, muito cuidadoso, fez um trabalho muito lindo com o livro. Não é simples assim também a gente ter uma parceria, encontrar uma parceria dessa qualidade, assim. Então, tô muito feliz. A gente está muito feliz assim pela receptividade do livro, que eu acho que isso já aponta que é um tema que convoca, que, né, que chama, né, e que produz inquietação, que é muito contemporâneo, né, cada vez mais contemporâneo, e que felizmente, né, é desafiante. Então, essa é só uma breve apresentação. Queria agradecer muito o carinho de todo mundo. São amigos queridos e eu acho que isso faz muita diferença, assim, também poder estar nessa noite compartilhando com vocês, né? Um livro é como um filho, né? Eu tenho meus filhos, que eu sou muito orgulhosa deles.
Tem o contemporâneo, que também é um filho, e muitos filhos aí que a gente forma, né? Então, é uma alegria muito grande estar com tanta gente querida hoje, e eu só tenho que agradecer. Então, vou deixar a palavra aí para a gente poder conversar, que é o mais interessante, que é o melhor aí que é o melhor do encontro. Então, Michele, vou passar para ti aí de novo. Aí, Ângela, às vezes tu nos deixa até sem fôlego, né? Que trabalho lindo, belíssimo, como tudo que tu tens feito ao longo destes anos, com tanta competência, com tanta coragem e dedicação, seja como analista, seja como diretora do Contemporâneo. Meus parabéns. Mas, gente, vamos aproveitar essa autora então, né? Porque não é sempre que a gente lê uma obra e pode discutir com a autora da obra. Eu vou abrir agora um espaço de perguntas dos professores do curso de Psicanálise Vincular, do Contemporâneo. Eu vou chamar primeiro a professora e escritora Ariane Severo para fazer a sua pergunta. Ariane, pode abrir teu microfone, por favor. Ângela, não se apaga o que brilha. Muitas coisas que eu pensei em conversar contigo, tu foi dizendo na tua fala. Mas, de qualquer forma, eu queria que tu pudesse dizer o que tu considera assim, mais relevante da tua contribuição teórico-clínica nessa obra e também qual foi o teu maior desafio para escrever este livro. Desde a concepção da ideia até a publicação. Obrigada pelo elogio. Para mim, o maior desafio e o objetivo que eu me propus é poder escrever de forma profunda, consistente, acessível e agradável, né? Conceitos tão difíceis e tão complexos, especialmente porque a gente não tem tanta publicação em português ainda. A maioria dos livros são de autores argentinos. Os alunos têm muita dificuldade, às vezes, em poder trabalhar tanto com espanhol como com a forma de transmissão. E então esse foi a minha preocupação, assim, né? De poder fazer uma transmissão com muita consistência, mas de maneira simples e clara. Eu acho que esse foi o maior desafio, né? O que eu acho a maior contribuição, acho que essa é uma contribuição do livro. Eu fiquei satisfeita, assim, com o trabalho. Acho que ter, assim, já levado para os seminários, discutido junto com os alunos, ajudou bastante, assim, nesse trabalho de escrita. E o outro que eu acho que é o que está aí no capítulo 4, essa ideia de poder pensar, né, o mal-estar vincular a partir da noção de trabalho vincular e das impossibilidades de transitar esse trabalho, os efeitos, né, que daí decorrem. Levantar algumas interrogações sobre as questões de psicopatologia, que era uma pergunta recorrente, assim, dos alunos: como é que se pensa a psicopatologia desde uma perspectiva vincular. Então, foi aí que eu me identificando com essa ideia de pensar desde uma perspectiva de conflito e déficit do psicanalista Duque Lingman, que para mim me ajuda muito na clínica, foi que eu comecei a trabalhar dentro dessa ideia de uma perspectiva, né, de pensar as produções vinculares desde essa produção de conflito
ou de déficit da produção de trabalho vincular, pensando os efeitos que decorrem daí. E por aí que eu tenho tido mais algumas ideias aí que eu já estou trabalhando e que pretendo trabalhar nas formas de mal-estar vincular, né? Então, acho que seria essas questões aí importantes, né? Muito obrigada, Ângela. Obrigada a ti pela parceria. Esse capítulo é maravilhoso, mas tem que dizer que o 7º, né, que é sobre a transmissão, que é um tema que eu estudo muito, tá assim, ó, sensacional. Sensacional. A ideia foi trabalhar a transmissão pensando desde a perspectiva do déficit do trabalho vincular, do trabalho de processamento da transmissão geracional e que tipos de efeitos isso produz, né, numa geração e nas outras, assim, né? Então, e tem bastante caso clínico, assim, nesse capítulo, acho que dá uma ideia do trabalho tanto num dispositivo, né, bipessoal, quanto num dispositivo conjunto, como é que a gente pode trabalhar esse sofrimento, né, que decorre daí, né? Então, acho que também, acho que é uma boa, né, uma boa contribuição, com certeza. Quem mais? Queria convidar, então, a professora Maria Alice para que ela possa fazer o seu questionamento. Maria Alice, tu tá por aí? Eu não tô te vendo. Não dá para ver todo mundo, gente. O microfone, Maria Alice, está desligado. Tá sem som. Ativar. Vejam se agora deu. Tá. Quando a Ângela falou agora, eu fiz uma viagem aqui, não é? Fiz uma viagem pensando que eu estava junto nessa época da vinda do Berenstein. E a gente juntando os dólarzinhos assim para que pudesse trazer tudo isso, né, Ângela? Exatamente. Não é? E que éramos olhados assim com uma certa desconfiança e que a gente aguentou firme aquilo, não é? Claro que acompanhada pela Ângela e que fazia o elo com o Berenstein e ao mesmo tempo numa formação que também era comum. A gente veio do CEAPIA. E dentro do CEAPIA, realmente eu também fiz formação em sistêmica, eu fui assistente do pessoal de sistêmica, porque eu queria conseguir trabalhar com as crianças, dando um holding para aqueles pais que se atravessavam de uma forma tão pouco facilitadora das coisas, não é? Bueno, mas e ao mesmo tempo eu simplesmente não dialogava com aquela forma de pensar e com aquele jeito de agir. Então nós começamos a ficar inquietos, bendita inquietude, não é? Bendita inquietude que lá, num determinado momento, a Ângela lê e se identifica e começamos a conviver com alguém que perguntava o porquê que se perguntava, não é? E isso realmente fez com que a gente aprofundasse todas as coisas que ele dizia. E isso agora se chama fantasma, isso agora se chama não sei. E aí a gente ia pensando. Mas eu sempre gostaria de perguntar, porque a Ângela sabe que eu sempre fui para o lado dos grupos, porque eu sempre gostei da inquietude adolescente, não é? A inquietude adolescente nunca me incomodou.
E o pessoal dizia, ai, adolescente, ai, adolescente. E eu dizia assim, eu adoro adolescente, porque onde eles estavam na Inconfidência Mineira, não é? O mais velho tinha 21 anos. Onde estava Castro Alves quando fez o Navio Negreiro? Tinha 21 anos. E então aquela inquietude, aquela história, aquela raiva, era uma coisa que me convidava. É aí que mora o motor e talvez a última oportunidade desse motor. E aí, Ângela, eu fui me dedicar aos grupos do contemporâneo, né? Também, mas aos grupos do CEAP. Né? E aí começou aquele meu interesse, e o Berenstein sempre contemplou muito a estrutura do aparelho psíquico, não como algo de uma dualidade de corredor, mas de uma amplitude, não é, de influências e de aquisições. Isso me fascinou. Então, eu queria perguntar para a Ângela se ela não acha, não é, que, por exemplo, a adolescência é o tempo onde o pessoal fica menos tempo em terapia, não é? Estatisticamente, não estou inventando. E então, mesmo que seja um tempo de grande inquietude, de grande sofrimento, de grande volatilidade de ideias e desejos, não é? Se ela não acha que essa teoria vincular é a que contempla um grupo que faça permanecer os adolescentes, como o Contemporâneo abrigou durante 5 anos um grupo de adolescentes, dos 16 aos 21. Então, eu gostaria que ela falasse um pouco sobre esse abarcamento, não é, desse momento, principalmente como uma prevenção. A Maria Alice é parceira, né? Nós fizemos muito trabalho de grupo e trabalho vincular aí nessa trajetória, né, Maria Alice? Nós era meio rebelde também no Graças início. A Deus. Era bem rebelde, né? Eu fui rebelde como professora, eu fui rebelde como aluna, eu fui rebelde como sempre, não é? É preciso que se seja. Sem dúvida, e mesmo a gente tendo no contemporâneo uma formação em psicanálise vincular, os alunos têm seminários, né, nas suas formações sobre a vincularidade, ainda se resiste muito. Não se pensa a indicação de trabalho em grupo como algo de muito valor, substancial, e que possa produzir mudanças tão importantes, né, numa etapa tão difícil como a adolescência. Então, eu acho que o pouco trabalho, às vezes, ainda com grupos, tem a ver com essa resistência, né, que os próprios analistas têm de poder qualificar este espaço de trabalho, né, como tão potente como o trabalho analítico quanto um trabalho individual, e que, especialmente para os adolescentes, talvez viabilizasse com mais facilidade assim, a adesão a um tratamento. Acho que são resistências ainda que precisam ser vencidas, assim, né? Da mesma maneira que quando eu comecei a atender casal, os casais que chegavam a tratamento eram assim, por imposição do terapeuta do filho, no último suspiro da relação, porque a gente já estava tudo deteriorado, né? E hoje em dia as pessoas já vêm buscando fazer uma análise de casal, tendo esse desejo e essa ideia da necessidade de se fazer um trabalho específico em conjunto, não só como uma terapia individual. E eu acho que isso é uma coisa para se comemorar, mas eu acho que também tem ainda muita resistência para a gente vencer, e uma
uma das formas de a gente ir vencendo essas resistências é escrevendo, trabalhando, fazendo testemunho, enfim, né, do trabalho do que a gente vê na clínica, né? Hoje não consigo pensar a clínica da infância e adolescência fora dessa perspectiva da vincularidade, é uma coisa que não consigo enxergar, não só do ponto de vista teórico, mas especialmente pelo que eu vivo na clínica no dia a dia, né? Nós temos trabalho aí, temos trabalho de militância, como eu diria. Militância. Muito obrigada, Ângela, Eu que agradeço a parceria de todos esses anos aí. Desde o início. Desde o início, exatamente. Bastante sucesso para ti, felicidade. Obrigada, querida. Eu convido agora, então, o professor Rogério para nos contemplar com a questão dele. Boa noite, querida Ângela. Eu queria dizer da minha imensa satisfação em participar contigo desse momento tão bonito, né, de transmissão de psicanálise vincular. E eu me sinto assim, como tu, um militante, né? Acho que a partir de tudo que tu nos possibilitou, né? Também me sinto um militante dessa teoria que há muito tempo me desloca. E a minha pergunta vai para ti exatamente no capítulo que tu vês falando, o capítulo 4, né, em que tu propõe que as modalidades de funcionamento e psicopatologia vincular sejam abordadas numa perspectiva de déficit e de conflito. A minha questão é a seguinte, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, entender se essa proposição teórica ela pode influenciar alguns conceitos da psicanálise vincular já instituídos. Olha, eu não sei se vai influenciar conceitos, mas é uma ideia para pensar. Uma das questões assim que dentro das produções da teoria que quando eu lia sobre a questão de psicopatologias, né, que me fazia ruído, assim, me provocava desconforto, é usar certas nomenclaturas e classificações, tipo família psicótica, funcionamento perverso, família perversa, família neurótica, né? Não me trazia incômodo aquilo, porque quando eu ponho essa nomenclatura, essa definição, que é o que a gente tem para pensar a psicopatologia, isso já diretamente remete a um modelo de aparelho psíquico, a um tipo de lógica, onde o Édipo que deriva da lógica edípica, e isso é uma dimensão de pensar os processos psíquicos e a subjetivação. Então, não me sentia bem com essa ideia, tá? Então, a família é psicótica, tá? E aí, o que isso quer dizer? Porque tem alguém que delira, porque... Então, o Berenstein, quando ele pensou a questão também da psicopatologia, ele já chamava a atenção do risco de a gente fechar, se enclausurar em certas nomenclaturas clínicas, e ele quando ele fez os modelos lá que vocês, da estrutura familiar inconsciente, ele já não usou neurótico, perverso, psicótico, apesar de remeter a isso, ele falou, era grau A, grau B, grau C, mas ele ainda naquela época tinha o modelo do Édipo ampliado de 4 termos, né? Como se dava a relação entre os 4 termos, né, do triângulo, mais o famoso avúnculo, representante da família materna, princípio de intercâmbio, enfim. Então, isso achava que não me ajudava, né?
E o que fez sentido para mim na clínica como pensar uma modalidade de patologia é desde este olhar, uma perspectiva de trabalho vincular. Bom, o que se demanda de um trabalho vincular? Trabalhar com a alteridade, trabalhar com a diferença, fazer um trabalho de processamento da transição transgeracional, né? Porque tu vai vendo, né, que quando isso não opera, né, não flui numa família, vai havendo produção de sintomas, mesmo que seja em alguns sujeitos especificamente, mas vai se produzindo mal-estar. Eu acho, para mim, né, é mais útil. O que me serviu na clínica, o que me serve na clínica como ideia é que eu gosto de escrever. Então, acho mais produtivo para mim, acho que me ajuda, não me encaixota, não me deixa um pensamento quadradinho, assim, essa ideia de pensar a psicopatologia como estruturas, mas pensar os funcionamentos vinculares desde essa ideia de trabalho vincular, ou de déficit de trabalho vincular, e de produção de conflito, que é diferente a ideia do conflito intrapsíquico para uma noção de conflito vincular, sendo que conflito é inerente à pertença a um vínculo, não existe conflito sem vínculo, só na área da ilusão, né? E pensar como aparece o vínculo, o conflito na clínica, como as pessoas lidam com ele, como não lidam, o que impacta na vida deles, que tipo de sintomas, às vezes, cada sujeito produz a partir de um conflito ali vincular que não consegue ser transitado, né? E, então, como vai influenciar, eu não sei. Eu espero que vocês se interroguem e me digam assim, se faz sentido, se aproveitam, se não aproveitam, né? Então, como vai influenciar, não sei. Tá aberto aí para as interrogações aí, né? Obrigado, querida. Um beijo do teu coração. Outro. Eu vou fazer agora a pergunta da professora Silvana. Ela me enviou. Considerando o teu modo de pensar sobre vínculo e intersubjetividade, de que forma poderíamos entender nesse momento de pandemia o espaço intersubjetivo analítico dos tratamentos em função das modificações de setting? Há muitos anos atrás, uma das questões lá que a gente levava para os argentinos, para o Beres, porque ele dizia assim que vínculo é em presença, tá? Ou não, se não é representação de vínculo. Eu acho que com a experiência aí que a gente já tem nesses atendimentos online, sim, estamos em presença de forma peculiar, com algumas vantagens e algumas desvantagens. Tem algumas vantagens no sentido de que aparecem, como a gente entra no espaço, às vezes familiar, né, do paciente ou da família, aparecem elementos que nos ajudam, que são muito interessantes para se trabalhar, para se fazer o trabalho de vínculos. E tenho tido algumas experiências de atendimento online, enfim, com famílias e com casal, e que tem sido muito produtivos, e que o trabalho online favoreceu o trabalho. Da mesma forma, acho que existem situações de contraindicação para esse trabalho, que a presença, né, estar em presença física é condição sine qua non de a gente poder fazer um bom trabalho
bom trabalho analítico, assim. E eu acho um campo maravilhoso que se abriu dentro desse tsunami aí que a gente está vivendo, no sentido de a gente abrir e questionar alguns paradigmas na psicanálise e de forma de atendimento, e também na forma da transmissão aí da psicanálise. Então, eu acho que isso não se perde, só se agrega. E acho que a gente tem muito para escrever sobre isso, né? Que eu acho que é escrevendo e pensando e trocando as experiências aí de trabalho, né? Agora tem um comentário, uma pergunta do professor Abraham Turkenix. Quero começar agradecendo o convite para trocar ideia. Oi. Iniciativa. Ah, você está aí. Melhor, ao vivo e a cores. Que bom! Eu não tinha encontrado. Pode falar então, professor. Cadê ele? Onde está o Turca? Onde está? Ele sumiu? Espia nos participantes ali, Michele, se ele não aparece. Ele está na sala Winnicott. Entrou. Esteja com desligado o som. Ou estávamos falando das coisas online, né? Das transmissões online. Microfone, por favor. Se não, dá para pedir para o Francis ajudar ele a fazer uma outra pergunta. Faz uma outra pergunta aí, Michele, enquanto o Francis assessora ele de repente. Eu acho que ele tinha aberto o microfone agora. Oi, me escutam? Oi, sim. Fala, tu. Bueno, então é isso. Não sei se me escutaram, eu dizia que conhecia a Ângela no CEAPIA no século passado, em algum momento. Na formação de criança e adolescente do CEAPIA, que tinha um seminário sobre adolescência e família já naquela época. Mas nos reencontramos há um tempo atrás, digamos assim, no contemporâneo. De qualquer maneira, eu quero agradecer o convite por estar junto neste momento. Me sinto privilegiado por isso. E quem me conhece sabe que superlativos não são parte do meu vocabulário cotidiano. Eu costumo reservar esses superlativos para alguns momentos, para algumas ocasiões especiais. Esta é uma delas. Acho que tem um texto muito bonito, como o Rogério, eu também me detive muito no capítulo 4, que eu acho que é um rico texto para a gente poder pensar. Mas a partir daí, e olhando, se vê que essa é uma obra de fôlego. Um estudo minucioso que a maturidade na elaboração teórico-clínica a Ângela nos proporciona. Ela se faz acompanhar e nos oferece a companhia de contribuição de importante time de pensadores sobre a psicanálise de casais e famílias, entre os quais eu a incluo. O capítulo 4 destaca o território do sofrimento vincular, numa época em que relações conjugais se desfazem com muita facilidade, em que fragmentos dessas histórias afetivas se movem em órbitas próximas, em que proliferam conselhos sobre como sobreviver a relacionamentos desfeitos, em que investimentos libidinais são oferecidos com parcimônia e retirados com agilidade. A Ângela nos coloca diante de uma vincularidade que requer trabalho, que propõe renúncias, que se dispõe a cuidar do outro. Mas o que esse trabalho vincular pretende não é pouco.
Ele nos conduz a um setor da nossa condição humana que se amplia e se enriquece a partir da condição de inquilino de um espaço vincular, desde onde se praticam as delicadas operações de regulação recíproca, de convivência amorosa e de companhia para explorar territórios e aventuras. É um texto muito rico e instigante, e a pergunta que me ocorre é que se tu imagina, Ângela, que pode se obter alguma ampliação equivalente na nossa condição humana por alguma outra via que não a da vincularidade. Obrigado. Turca, me deixaste sem palavras. Muito obrigada. Meu supervisor, um dos meus primeiros supervisores da formação, assim, tem muito valor para mim as tuas colocações. Tu foi o único professor que realmente fazia sentido para mim naquela época, que trabalhava com família e tinha um discurso diferente, assim, daquele que a gente aprendia, né, com relação a como pensar os sofrimentos dentro da família. E também pela originalidade, assim, do teu pensamento, né? Eu não vejo nada, nenhuma possibilidade que passe ao lado ou por fora ou em outro lugar que não seja através do trabalho vincular. Ontem quarta-feira eu estava assistindo Fronteiras do Pensamento, escutando um economista, agora não me lembro o nome, mas é um economista com o prêmio Nobel e enfim, e dentro da análise dele da economia e pensando na pandemia, ele pegou a Dinamarca e a Nova Zelândia como modelos de bem-sucedidos para lidar com a pandemia, especialmente o modelo da Nova Zelândia, onde não teve um chefe de Estado que disse vamos fazer assim. Teve uma chefe de Estado que se posicionou dizendo nós somos um grande time, não sabemos como lidar com isso, mas como time nós vamos ter que fazer um trabalho conjunto, né, para poder enfrentar essa catástrofe. E aí ele, do ponto de vista da economia, ele vai traçando essa reflexão sobre o capitalismo e as democracias, de que não existe possibilidade de crescimentos a não ser as que passem por propostas de trabalho inclusivos. Quer dizer, não tem como crescer, o capital não tem como crescer, a sociedade não tem como se desenvolver mais, né, sem passar por isso que ele chama de processos de inclusão. E para mim, processo de inclusão no nosso vértice aí, processo de inclusão é trabalho de vínculo, né? Em todas as esferas, né? E ele faz uma análise bem interessante do ponto de vista da economia, que as empresas bem-sucedidas, enfim, são as empresas que promovem isso que ele chama de trabalho de inclusão e que eu chamo de trabalho de vínculo, né? Então, que é cansativo, exaustivo, né? Mas que é por onde passa as possibilidades criativas aí, por este trabalho. Então, a próxima coisa que eu vou escrever, eu vou agregar a perspectiva desse economista, porque dentro do pensamento transdisciplinar, né, ele conversa bem com essa ideia de trabalho vincular, né, e os efeitos de produção, né, desde aí, né. Muito obrigada, Turca. Legal, obrigado. Obrigado, Ângela. Obrigada. Maravilha. Gente, que noite rica, né? De construção de conhecimento.
A gente tinha programado um debate, mas a gente está com um tempo curtinho para ele acontecer. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não tem, mas tem mais questões aí. Que eu acho que era legal assim também escutar um pouco aí do que o pessoal que está assistindo também, né, poder. O professor eu gostaria de conversar um pouco com o pessoal aí que está assistindo também, né? Assim. E eu posso só dar um parabéns, então, breve, Michele e Ângela? Claro. Bem rapidinho. Boa noite a todos. Ângela, eu quero te parabenizar e quero te dizer que o André e o Lucas não estão aqui porque o Lucas acordou, mas então, né? Eu quero te parabenizar pela coerência, porque, e eu posso falar isso, modéstia à parte, na front row, né? Porque eu fui aluna, supervisionanda, residente, enfim, né, colaboradora, né, do contemporâneo desde sempre. Depois me tornei parte da família, como cunhada, e agora tu é a avó do meu filho, do nosso filho, e eu quero te parabenizar pela coerência. Porque ser vincular não é para todos. E eu acho que esse é um trabalho incansável nosso, né, que não só passar e divulgar, isso tu faz como academicamente a gente chega no estágio de livre docência, né? E o Davizinho uma vez chegou e falou, quando vocês fizeram a homenagem dele de nomear o Anfiteatro do Contemporâneo, né, com o nome dele, de que chega um momento que a gente começa a receber as plaquinhas. Felizmente, a gente está num momento, né, em que a gente está podendo legitimar. Vocês estão me ouvindo? Pode falar, estamos te ouvindo. ouvindo. Tá. Então, assim, eu quero, né, te agradecer pela coerência, te agradecer por, né, como na academia a gente fala de livre docência, nesse momento de livre produção, porque tu já está e tu é em todos os momentos muito coerente com a proposta multidimensional. E eu sou testemunha disso, tanto no contemporâneo, quanto com os teus pacientes, quanto na família, quanto na teoria, quanto na prática, em todas as dimensões. Então, obrigada por tu ser. Muito obrigada. E uma perguntinha. Tu traz a questão do conflito, que eu também achei... Quero te escutar muito mais sobre isso, né, conflito e déficit. E sendo coadjuvante no ensino do Kohut, na transmissão de algumas coisas do Kohut, eu fico pensando até que ponto também, em termos práticos de intervenção vincular, as noções também que o pessoal da psicologia psicanalítica do self também não contribuíram enormemente em termos de intervenção afirmativa. Que isso, inevitavelmente, é um divisor de águas à medida que a gente estuda, né? Como a gente estuda na psicanálise vincular, como a gente começa a introduzir a concepção de déficit. Então, eu queria te ouvir também depois, ou agora, ou em outro momento. Né? Também é uma intervenção de uma amplitude, de uma profundidade que não é para qualquer um, né? A minha ideia também de usar essa inspiração que vem aí, né, da psicanálise do self, dos pós-kohutianos, ela é muito nesse sentido, né, porque ela ajuda a gente pensar em intervenção. É diferente, tu tá trabalhando numa área de conflito com o paciente, né, enfim, que tem representação, e tem seus sonhos, tem seus atos falhos, enfim, né? E tu tá trabalhando numa área de
de déficit de trabalho vincular, de simbolismo, de violências de toda ordem, né? Então, a noção de conflito vincular, ela é, eu acho importante, porque tem produções, né, numa sessão que são produções, o que eu chamo de conflito, que são representáveis. A gente tem os indicadores, né? Usei lá a herança do Berens, né? Desde assim, do que ele pensava, os nomes próprios, ocupação do espaço da casa, os processos de interfantasmatização, em vários indicadores que nos ajudam a trabalhar na clínica e ao mesmo tempo, essa outra necessidade que a gente tem do ponto de vista de posição do analista de sustentar uma possibilidade de fazer um trabalho vincular. E aí vem a questão da presença, né? E do analista, a função de testemunha que o analista tem, que é muito importante, né? Porque o efeito de poder falar, não é? Num casal poder falar em presença de um analista que possa interrogar a maneira como eles pensam, interrogar certas crenças que eles trazem, nomear, indicar algumas produções como situações de violência que está naturalizada, né? Então é uma área de ir trabalhando assim com estes déficits, né, que eu chamo de a nível de trabalho vincular. Não é da mesma ordem de tu trabalhar ali com conflito, que para mim na clínica é muito útil para pensar a forma de intervenção, pensando que quem tem experiência a trabalhar em dispositivos, né, conjuntos, sabe que o negócio ali é jogo rápido, é muito mais intenso, em presença é outra coisa, de tu estar ali só com o paciente contando uma briga e tu tá numa sessão onde a gente está na acontecência das coisas, né? Então, essa perspectiva me ajuda muito na clínica. Então, por isso que eu gostei de estender ela para a questão do trabalho vincular também, né? Parabéns e obrigada. Muito obrigada. Vamos dar sequência ao nosso bate-papo. Eu vi aqui no chat que o professor Carlos Machado fez um comentário e uma pergunta. Pode abrir teu microfone, Carlos, para fazer a pergunta. Ao vivo e a cores. Em primeiro lugar, parabenizar a Ângela, né? O que eu também faço parte do contemporâneo há muito tempo, e o que a gente tem visto e vimos, né? Temos uma disciplina que é temas e autores contemporâneos. O contemporâneo tem se destacado sempre por essa inovação em questionar determinadas posturas arcaicas e muitas vezes resistenciais às mudanças e que ocorrem nas nossas instituições, tá? Nesse sentido, a gente fez um debate sobre o feminino, né? E novas colocações, novos aportes de autores contemporâneos sobre o feminino no mundo contemporâneo e que, enfim, assim como a vincularidade também foi algo inovador, essas novas contribuições sobre o feminino também. Então, o que eu coloquei no chat foi de sugerir, né, estava presente na sexta passada, na nossa disciplina, a Ângela Girardi, a Maria Alice, a Elizabeth, enfim, outros colegas que eu posso estar me esquecendo. Quem sabe, né, tem aí também um novo território para se caminhar, né, e se fazer alguma coisa inovadora nessa área do feminino
e com tantas resistências, né, que a gente tem de, enfim, aportes realmente substanciais nessa área, que foi o que nós produzimos na Sexta. Então era essa a minha colocação, e parabenizar, obviamente, né, a Ângela e o pessoal envolvido nesse livro sobre vincularidade. Em 2010, eu fui só para relembrar isso aí para o César, né, nós fomos juntos num congresso sobre vincularidade que se deu em Buenos Aires. Maria Alice, foi quando o Internacional foi campeão da Libertadores, né? Então, nós estávamos em Buenos Aires nessa época. Não sei se o César lembra. Tá bom, pessoal. Obrigado, Ângela. Valeu. Obrigada. Era essa. A gente pode dar uma conversadinha? Rapidinho. Que é assim, ó, Carlos, não é do Internacional, apesar de que eu gosto muito de falar do Internacional, mas é que uma coisa do feminino, que aquele dia não deu tempo de eu falar ou de eu me expressar, a gente estava em outro momento, mas vocês sabem que no grupo entraram várias meninas, nos grupos de adolescentes, que foram se organizando rapidamente e saíram de alta e conseguiram escolher sua profissão e conseguiram. E os guris ficaram, sabe? E eu digo assim, mas tem uma coisa diferente acontecendo. As meninas iam, circunscreviam seus conflitos e iam embora de alta. E os guris ficaram, entende? Esta é outra questão que eu estou pensando muito. Beijão, Carlos. Valeu. Uma questão importante aí, né, para seguir escrevendo é justamente sobre o mal-estar nos vínculos e as questões de gênero, né? Isso é um tema pulsante aí e pega muito na clínica, assim, né? Muito. Então, temos trabalho aí para fazer, né? Nesse sentido, né? Eu acho que existe uma vinculação, né, Ângela, entre o feminino no mundo contemporâneo e a vincularidade. Existe uma intersecção aí muito fértil para se trabalhar. O feminino é vinculante, né? Não tem a ver com gênero, tem a ver com essa potência vinculante, né? Espero que vivamos como a Janine Puget, até os 100 e poucos. É, isso aí. Produzindo, né? Firmes e fortes, né, Maria Alice? A psicóloga Vânia fez uma pergunta no chat. Vânia, tu quer fazer a pergunta com o microfone aberto? Acho que vou ler a pergunta dela, então, para ver se a gente consegue acompanhar. Então, faz aí. Metabolização da perda é necessária para o processo de introjeção, que o processo de introjeção se efetive. Quando esta falha, a desmetaforização e a objetivação paralisam o objeto mais próximo da coisa corporal e, assim, evitam o reconhecimento subjetivo da experiência da perda. Ângela, poderias falar e explicar este caso? Te agradeço muito. Mas isso é uma aula, Vânia, mas é um conceito importante, assim, né, da introjeção e da diferença da incorporação com a introjeção como um elemento importante no processamento dos lutos, né? E é uma contribuição que o Abraham fez, né, e a Torok fizeram, né, para sair da questão do trauma da fantasia, que a teoria psicanalítica ficou fixada, para
dar um lugar, né, pro trauma pro trauma real, efetivamente vivido, né? O que eu acho importante agregar na questão do luto, que o luto, sim, é uma perda, é algo que o sujeito precisa fazer aquele trabalho de luto que o Freud descreveu tão bem, mas um trabalho de luto, a viabilização de um trabalho de luto, ele nunca é descontextualizado do contexto onde aquele sujeito está. E a perda não pode ser trabalhada pelo contexto também, ela fica desmetaforizada no sentido que ela vira um fantasma. E o sujeito, para também poder fazer um bom trabalho de luto, ele precisa estar acompanhado de que esse trabalho seja também um trabalho vincular, tá? Esses casos de desmetaforização, acho que um belo exemplo, né, onde o trabalho de luto em conjunto não foi feito. Então, se o luto não pode ser vivido no contexto, como que esse sujeito vai poder fazer isso sozinho? Tá? E que força ele vai ter que ter para poder chorar, poder falar disso, querer falar disso, se o contexto diz que isso não existiu ou que não pode ser feito. Então, esse acho que é um belo exemplo de déficit de trabalho vincular, né, no processamento de luto, né? E por aí vamos aí de novo pensando a psicopatologia do ponto de vista de trabalho psíquico e trabalho vincular, né? Obrigada a pergunta aí, Vânia. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a gente seguir o debate? Bom, então eu vou passar a palavra para finalizar essa noite. Eu convido o presidente da nossa instituição, grande incentivador e marido da autora, para nos presentear com suas palavras sobre este precioso momento. Dr. César Bastos, psiquiatra, psicanalista e fundador do Contemporâneo. César, o teu microfone tá me escutando? Agora sim. Tá. O livro da Ângela, ela escreveu durante algum tempo demorado. Eu não sei se foram 2 anos ou 3 anos, isso aí ela pode dizer. Eu sei que de vez em quando ela me vinha com um maço de papel impresso, né, para dizer assim, vê o que tu acha disso. Eu não achava nada, eu achava que estava ótimo, né? Uma colaboração aqui ou ali, mas na verdade o trabalho dela já foi um trabalho Como? Alô? Pessoal, eu solicito que vocês liguem seus microfones para não dar interferência no áudio. E tá borrada aqui a fotografia também. Alô? Tá aberto o meu microfone, qual é o problema, Francis? Pode seguir, César, é que tinha um outro microfone aberto. Tá. Então, eu estava dizendo o seguinte, que esse trabalho da Ângela, esse livro da Ângela, eu estou a par de todo ele, né? E eu disse para ela uma coisa, assim, que o mais importante do trabalho meu com ela foi para ela ir mais além, né?
o meu problema, meu objetivo não é apoucar as coisas, fazer que elas sejam menores. O meu objetivo é poder ajudar a que a pessoa solte-se em relação ao seu próprio sonho, né? Então, essas coisas que nós estamos vendo. A Ângela, bem, eu fui fundador do CEP de PA. Eu, o Arones e o Lores. Nós somos os fundadores do CEP de PA. No CEP de PA, a Ângela foi minha aluna. E foi assim que nós nos conhecemos, né? E foi assim que nós nos conhecemos. E foi assim que eu conquistei uma posição invejável, né? Porque eu tenho, além de eu presidir uma instituição, que realmente sou eu que presido como estrategista, a Ângela coordena aquela coisa toda, que é uma vara funda, né? E eu diria o seguinte, né? Eu tenho a sorte de ter assim, uma mulher linda, ao meu modo de ver, uma mulher inteligente, né? uma mulher afetuosa e agora uma escritora, né? E seguramente esse aí vai ser o primeiro de muitos livros que ela vai escrever, porque ela tem esse olhar cravado no horizonte, na transmissão da psicanálise, né? E então, basicamente era isso. Eu quero agradecer a minha mulher todo o orgulho e alegria e felicidade que eu tenho podido usufruir já há quase 30 anos. Para quem não sabia, nós somos casados há quase 30 anos. E o nosso vínculo, e não a representação do vínculo, o nosso vínculo, ele é praticamente o mesmo de 30 anos atrás. Então tá. Então, eu desejo um abraço para todos, né? Uma representação de abraço, mando uma representação de beijo para todos também. E bem, então, está com a coordenadora da reunião, então. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a história do contemporâneo ou do CEP, aproveite agora. Ângela, tu quer nos dizer essas palavras para a gente se despedir? Eu quero agradecer ao meu marido, são 30 anos de muito trabalho de vínculo. Onde a gente trabalha o vínculo e se subjetiva e cria muitas coisas, né? Mas é 30 anos de muito trabalho de vínculo, e muito trabalho de vínculo com muitos colegas queridos, muitos amigos, né? Eu queria agradecer muito o carinho de todo mundo, a presença, as palavras, né? Os comentários do livro. E vou querer escutar depois as repercussões e para mim ter combustível para seguir escrevendo sobre as produções vinculares. Gente, muito, muito obrigada. E muita gente se inscreveu, muita gente comprou o livro, foi além das melhores expectativas, né? Então, tô muito realizada, de coração. Se sintam todos abraçados. Obrigada aí, Michele, pela coordenação e toda a equipe, a Débora, que cuidou tão bem. Olha quem é que está aqui. Também. Viste quem é que está aqui? Tá aí. Prestigiando a mãe. Gente, muito obrigada. Muito obrigada de coração mesmo, gente.